térmica afeta as propriedades de todas as substâncias do universo. Aço, tão quente que está derretido. Ao ganhar energia térmica, o aço brilha, mudando de cor com a elevação da temperatura. Podemos confiar nessas mudanças de coloração a tal ponto que o metalúrgico experiente pode avaliar a temperatura do aço simplesmente observando-o. O calor também dilata os metais. Quase todas as substâncias aumentam de volume ao receber calor e diminuem ao perdê-lo. Linhas elétricas são instaladas considerando-se esse fato. Elas podem ceder no verão e contrair-se no inverno, sem maiores problemas. O motor de um automóvel depende das alterações produzidas pelo calor. No interior dos cilindros, com a queima de uma mistura de gases, a temperatura de repente se eleva tremendamente. Isto faz com que os gases se expandam de maneira explosiva, forçando o pistão para baixo no cilindro e fornecendo energia para girar as rodas do carro. As substâncias também se alteram de outra maneira quando há variação de temperatura. O gelo é um sólido, uma estrutura de cristais. Aquecido, ele se derrete, transformando-se em líquido. Aquecido mais ainda, o líquido entra em ebulição, tornando-se vapor. As substâncias mudam de estado com a alteração de suas temperaturas. Muitos processos industriais dependem dessas mudanças de estado. Pequenos pedaços de plástico sólido, por exemplo, podem ser derretidos e moldados em uma infinidade de formas, simples ou complexas. Os degeladores das asas de aviões nada mais são que simples aquecedores que forçam o gelo a mudar de estado, derretendo-o antes que ele se acumule e oferecendo risco. As mudanças de estado também afetam os seres vivos, algumas vezes de modo extraordinário. Dentro de uma colmeia, num dia quente, algumas abelhas ventilam ar sobre gotas de água, evaporando-as. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, a evaporação absorve o calor, resfriando o ar dentro da colmeia. A temperatura também afeta a velocidade das reações químicas das substâncias. Aqui está ocorrendo uma reação química. A coloração do líquido está mudando. O que acontece quando fornecemos um pouco de calor? A coloração agora muda rapidamente. Muito mais depressa que no becker não aquecido. Muitos processos industriais são controlados pela regulagem de temperaturas. As mudanças de temperatura também afetam os processos vitais, como, por exemplo, o metabolismo de um grilo. Como o ritmo do som que ele produz é controlado por seu metabolismo, esse ritmo tem relação direta com a temperatura. Na indústria que envolve frutas, a deterioração é um sério problema. As frutas estragam devido às reações metabólicas de organismos microscópicos. Em temperaturas normais, essas reações podem tornar as frutas impróprias para o consumo em aproximadamente uma semana. Mas, se diminuirmos adequadamente a temperatura, essas reações serão retardadas e até completamente contidas. Existem diversos tipos de aparelhos para medir temperatura. A maioria dos termômetros usa as dilatações de volume, que afetam a altura de uma coluna de líquido. Este se expande com a elevação da temperatura e a coluna fica mais longa. Quando a temperatura cai, a coluna fica mais curta, pois o volume diminui. Então, podemos medir a mudança de temperatura medindo a maneira em que ela altera uma coluna de líquido. Porém, a substância escolhida tem que mudar de volume uniformemente, no intervalo de temperaturas a serem medidas. O mercúrio obedece a este requisito, o que o torna muito útil em situações cotidianas. Mas o mercúrio perde sua utilidade nos lugares onde a temperatura cai abaixo de 40 graus negativos, pois este é o seu ponto de congelamento. Para ser usada em um termômetro, uma substância não deve sofrer mudança de estado no intervalo de temperaturas da sua escala. Na Antártida, por exemplo, os cientistas usam um termômetro cheio de um gás, que se expande e se contrai como um líquido, mas sem correr o risco de se congelar, mesmo no inverno polar. Existem diversas escalas para se medir temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin.
todas usando certos pontos fixos como referência. As escalas Fahrenheit e Celsius usam os pontos de congelamento e ebulição da água. Na escala Celsius, a temperatura na qual a água se congela é chamada 0 grau e seu ponto de ebulição 100 graus. Cada grau é 1/100º dessa diferença. Na escala Fahrenheit, a água se congela a 32 graus e ferve a 212 graus. Cada grau é 180º dessa diferença. A escala Kelvin usa o zero absoluto como ponto fixo, a temperatura na qual todo movimento molecular teoricamente cessa. Nessa escala, a água se congela a 273 graus e ferve a 373 graus. Todos os termômetros vistos baseiam-se na dilatação volumétrica, porém existem outros que se baseiam em alterações de outras propriedades. Por exemplo, na fabricação de sorvete, a mistura do leite e outros ingredientes é resfriada até que congele. Mas se o resfriamento se der de maneira imprópria, poderá ocorrer a formação de cristais de gelo que estragam a textura macia do sorvete. Em algumas indústrias de sorvete, a temperatura é constantemente controlada com um termômetro de resistência de platina, um termistor. Dentro dele há uma bobina de fio de platina, através da qual passa uma corrente elétrica. Quando a bobina é mergulhada na mistura de sorvete em resfriamento, rapidamente se resfria à mesma temperatura. Mas com a alteração da temperatura, altera-se também sua resistência elétrica. Os cientistas, às vezes, usam um termômetro magnético para trabalhar com frio intenso. Em uma câmara criogênica, a temperatura aproxima-se do zero absoluto. Esse termômetro, o magnetômetro, baseia-se no fato de que, em temperaturas muito baixas, as propriedades magnéticas de algumas substâncias se alteram, e essa alteração pode ser medida. Esta é outra mudança de propriedade física causada pela alteração da temperatura. Mas por que as mudanças de temperatura provocam mudanças nas propriedades das substâncias? A teoria atômica oferece uma explicação. Toda matéria é composta de minúsculas partículas, átomos, íons, moléculas. Vamos imaginá-las no zero absoluto, uma temperatura em que todas as partículas de uma substância, teoricamente, cessam seu movimento. À medida em que a temperatura dessa substância aumenta, enquanto o calor é absorvido, as partículas começam a se movimentar. O calor é uma forma de energia cinética, a energia do movimento. Calor e movimento estão tão intimamente relacionados que os cientistas definem temperatura em termos de energia cinética. Temperatura é o grau de agitação média de todas as partículas de uma substância. O movimento das partículas em uma substância, sua energia, é o que afeta as suas propriedades. Uma medição precisa da temperatura possibilita a comparação das mudanças nas propriedades. Assim, podemos observar como uma mudança na temperatura afeta a densidade da água. As mudanças na densidade influenciam os movimentos de subida e descida de grandes massas de água nos oceanos, e isso afeta os locais de alimentação dos peixes. Este gráfico mostra como a densidade da água varia com a mudança de sua temperatura. Podemos também comparar variações em uma propriedade de substâncias diferentes, como o coeficiente de dilatação. Estudos revelaram que o aço e o concreto se expandem e contraem em níveis aproximadamente iguais. É por isso que o aço pode ser usado para reforçar o concreto. Se eles tivessem coeficientes de dilatação significativamente diferentes, o concreto racharia sempre que a temperatura mudasse. Outra característica das substâncias relacionada com a temperatura é a mudança de estado. Assim como conhecemos os diferentes pontos de condensação dos gases que compõem o ar, podemos separá-los, fazendo baixar a temperatura do ar até que cada gás se liquefaça e abandone a mistura. Mesmo assim, o fato de sabermos que o nitrogênio líquido neste becker entra em ebulição a uma temperatura de menos 196 graus Celsius não nos diz muito a respeito da energia térmica que ele contém. Calor e temperatura são coisas distintas. Podemos fornecer calor, igualmente, a massas diferentes de uma mesma substância. Água, por exemplo. A massa menor irá entrar em ebulição primeiro.
Durante as mudanças de estado, quando um sólido se transforma em líquido, ou um líquido se transforma em gás, gás em líquido ou líquido em sólido, estão envolvidas grandes quantidades de energia térmica, mas nenhuma mudança de temperatura. Por exemplo, embora a temperatura do ar atmosférico possa estar abaixo de zero, a água permanece a 0 graus Celsius, perdendo apenas calor até que toda a água esteja congelada. A diferença entre calor e temperatura fica bem visível quando medimos não a temperatura da substância, mas a quantidade de calor que ela pode fornecer durante certas reações químicas. Os nutrientes dos alimentos que ingerimos sofrem reações químicas no interior de nossas células. Estas reações produzem a energia térmica de que precisamos para viver. Este calor é medido em unidades chamadas calorias. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Para medirmos as calorias de qualquer alimento, queimamos uma quantidade conhecida deste em um aparelho chamado calorímetro. O calor liberado na combustão é transmitido à água, elevando sua temperatura. Medindo o aumento da temperatura da água, um nutricionista pode calcular o número de calorias que foram liberadas, que será a mesma quantidade liberada pelo alimento no seu corpo, quando ingerido. Os estudos do calor e da temperatura possibilitaram compreender não apenas os processos que nos mantêm vivos, mas também os processos que ocorrem no universo. Somos capazes de medir e reproduzir as temperaturas extremamente altas ou muito baixas existentes no espaço. Temperaturas iguais ou superiores a 1 milhão de graus que existem nas partículas da coroa solar foram reproduzidas em geradores de plasma, que aquecem um gás a tal ponto que os elétrons são arrancados de suas moléculas e o gás adquire carga elétrica. O gás se ioniza e passa para um quarto estado da matéria, o plasma. Cientistas foram capazes de medir a temperatura das nuvens de poeira cósmica a apenas alguns graus acima do zero absoluto e obtiveram temperaturas ainda mais baixas em laboratórios criogênicos, onde foram descobertas inesperadas propriedades da matéria. Os metais, como o mercúrio, por exemplo, são bons condutores de eletricidade. Mas quando abaixamos a temperatura do mercúrio e de alguns outros metais e não metais perto do zero absoluto, algo incrível acontece. Toda a resistência elétrica desaparece repentinamente. A supercondutividade se torna uma propriedade da substância e uma corrente elétrica sem resistência pode, em teoria, circular eternamente, mesmo sem uma fonte de energia. Assim, nossos conhecimentos das propriedades das substâncias aumentaram consideravelmente com o que aprendemos sobre o que é calor e qual sua relação com a temperatura e as propriedades da matéria. Calor, energia térmica, da qual depende toda a vida no planeta Terra. O calor faz as coisas se movimentarem. O calor é uma forma de energia, como energia elétrica, ou energia química, ou mesmo energia nuclear. Todas as formas de energia podem ser fontes de calor. Existe uma relação especial entre calor e energia cinética, a energia do movimento. Quando um jogador cai e raspa seu joelho contra o chão, o calor produzido é suficiente para causar queimaduras. O atrito sempre produz calor. Existe uma relação entre calor e energia cinética. Por exemplo, um avião de papel voa vagarosamente sem muita energia cinética.
Apesar de haver atrito entre o papel e o ar, ele não é suficiente para aquecer muito o avião. Mas compare isto ao grande aumento na temperatura de uma nave espacial penetrando na atmosfera a milhares de quilômetros por hora. O atrito com o ar aquece intensamente a superfície exterior da nave. As lâminas protetoras se tornam avermelhadas. Mais atrito, ou seja, mais movimento, produziu mais calor. A teoria atômica explica essa relação. Todas as substâncias são compostas de pequenas partículas, átomos, íons ou moléculas. Em um líquido ou um gás, como o ar, essas partículas não estão organizadas de maneira rígida e, assim, movimentam-se constantemente em todas as direções. Nos sólidos, como as placas protetoras da nave, as partículas estão organizadas em uma estrutura rígida, mas, mesmo assim, movimentam-se constantemente, vibrando sem sair do lugar. Qualquer que seja o estado da substância, ela ficará mais quente quando o movimento das partículas for mais intenso e mais fria quando for mais lento. Isso significa que o calor é, na realidade, uma forma de movimento, ou, mais especificamente, que energia térmica é uma forma de energia cinética. É por isso que o atrito faz com que as substâncias se aqueçam. Quando há atrito entre dois materiais, parte da energia cinética deles é transferida para as partículas da superfície dos mesmos, fazendo com que elas se movam mais rapidamente. Ou seja, o material ganha energia térmica. A energia cinética não é a única forma de energia que pode ser transformada em calor. Quando uma corrente elétrica passa por um circuito fazendo um aparelho funcionar, o material por onde circula a corrente oferece resistência à passagem dos elétrons e parte da energia elétrica é então transformada em energia térmica. Essa conversão de energia pode ser controlada por um fusível. Quando a corrente se torna perigosamente alta, produz calor suficiente para derreter o filamento metálico do fusível e interromper o circuito, evitando assim incêndios ou danos ao aparelho. A energia química também pode ser transformada em calor. Em um balão de ar quente, quando ocorre a combustão do propano, a energia química é convertida em energia térmica que faz subir o balão. Nossa mais importante fonte de energia é o Sol. Nele, reações nucleares liberam grandes quantidades de energia que podem ser transformadas em calor. No nosso planeta, porém mais lentamente, também ocorrem reações nucleares na fissão de elementos radioativos. A energia térmica aumenta, derretendo as rochas existentes sob a crosta terrestre. Quando este magma rompe a crosta, ele chega à superfície sob a forma de lava derretida. Nuclear, química, elétrica ou cinética, todas as formas de energia podem ser fontes de calor. Mas uma substância pode adquirir energia térmica de forma totalmente diferente. Observe, a lava quente aquece o ar com o qual está em contato direto. Esta transferência de calor, feita por contato, é chamada condução. A condução também transfere calor dentro da própria substância. O calor fornecido a uma parte de uma barra metálica é conduzido para a barra toda e para outros materiais em contato com ela. A velocidade da condução difere para cada tipo de material. Os cabos de madeira das panelas e ferramentas nunca esquentam tanto quanto os metais, pois a condução nos não metais é mais lenta. Usa-se alumínio nos motores dos aviões porque ele oferece duas vantagens. O alumínio não só é leve, como também conduz calor mais rapidamente que a maioria dos outros metais. Moldado em forma de nervuras, esse metal ajuda a resfriar o motor, conduzindo o calor para fora dos cilindros e passando para o ar. O alumínio é também um bom condutor de eletricidade. Em geral, os bons condutores de calor também são bons condutores de eletricidade.
A teoria atômica demonstra que todos os sólidos conduzem calor transmitindo as vibrações de uma partícula para outra. Mas o metal, bom condutor elétrico, ainda possui outras características. Alguns de seus elétrons se encontram relativamente livres para se movimentarem de um átomo a outro. Então, os condutores elétricos podem também conduzir calor através da energia cinética dos elétrons. Um mau condutor elétrico, como o ar de nossa atmosfera, não possui elétrons livres para transportar energia. É um isolante elétrico. Além disso, o ar seco é também bom isolante, porque suas partículas se encontram relativamente distanciadas. Por isso, o ar é útil como isolante térmico. Em geral, isolantes térmicos usados em construções possuem uma estrutura com pequenas bolsas de ar, impedindo que numa casa, por exemplo, o calor saia no inverno ou entre no verão. O ar, em minúsculas bolhas, como no material deste copo, evita que o calor de bebidas quentes seja transferido por condução para a mão. O calor também pode ser transferido por convecção, isto é, por correntes de líquidos ou gases. O voo de um planador depende das correntes de convecção de ar. Um piloto procura locais onde o ar possa ser aquecido por condução. O local mais adequado é um grande campo arado, banhado pelo sol. Aqui, parte da energia solar que penetra no solo é transformada em energia térmica. O solo sem vegetação se aquece, e o ar sobre ele se aquece mais do que o ar sobre áreas verdes. Em campos arados, rodeados por áreas verdes, formam-se fortes correntes de convecção, causando a subida de grandes massas de ar quente. É isso que o piloto deseja, uma corrente ascendente, capaz de elevar o planador a maiores altitudes. A convecção transfere calor também nos oceanos, onde correntes transportam energia térmica através da água. Correntes de convecção também são responsáveis pela propagação de calor no Sol. A circulação de correntes de altas e baixas temperaturas produz as manchas claras ou escuras denominadas granulações. Mas como o calor do Sol chega à Terra? Não é nem por condução, nem por convecção. Esses dois processos exigem movimento de partículas no interior da substância, e no espaço não existem partículas suficientes para isso. A energia solar chega até nós de uma terceira maneira, por irradiação. Ela é transmitida sob a forma de ondas eletromagnéticas. Ao contrário do calor, a energia eletromagnética pode mover-se no vácuo sob a forma de fótons, minúsculos pacotes de energia. Quando os fótons atingem algo na Terra ou a própria Terra, parte de sua energia é transformada em calor. Os coletores solares captam essa energia térmica irradiada pelo Sol. Todos os corpos no espaço, estrelas e nuvens de poeira cósmica, irradiam energia. Os corpos muito aquecidos liberam radiação de alta energia, inclusive luz suficiente para serem fotografados. Junto com a luz, vem a radiação infravermelha, de energia bastante baixa e que é filtrada quase completamente pela atmosfera. Assim, corpos que não possuem energia suficiente para irradiar luz não podem ser vistos daqui da Terra. Mas um telescópio infravermelho em órbita muito distante de nossa atmosfera nos dá uma visão completamente nova do universo. Podemos observar estrelas nunca vistas antes e nuvens de matéria nas órbitas das estrelas que talvez sejam planetas em formação. Estrelas em explosão, chamadas supernovas, liberam enormes quantidades de energia. O que resta delas não pode liberar luz, mas apenas energia na faixa do infravermelho. Um telescópio infravermelho em órbita é sensível a essas radiações. Esse telescópio transmite o que seus sensores registraram, e da Terra podemos ver o universo infravermelho. Embora todos os corpos transfiram energia, nem todos o fazem na mesma velocidade. Por exemplo, num dia quente, tanto a água de um lago quanto o solo ao seu redor recebem a mesma quantidade de energia do Sol. O solo, porém, esquenta mais. Por quê?
porque a água absorve energia térmica mais lentamente que o solo, mas também irradia calor com menor velocidade. Então, à noite, a água estará mais quente que o solo, porque ele perdeu calor mais rapidamente. A velocidade de absorção e irradiação de calor depende não apenas do tipo de substância, mas também da sua área de superfície. Certos tipos de chama podem irradiar intenso calor, mas as brilhantes camadas externas da roupa destes bombeiros refletem a radiação, absorvendo apenas uma pequena parte dela. A área de superfície dos corpos também afeta a velocidade com que eles irradiam calor. O corpo da girafa, por ser alto e magro, irradia calor rapidamente, o que é uma vantagem para um animal grande que vive em clima quente. Porém, o pinguim vive num clima frio. Seu corpo é curto e atarracado, com menor área de superfície, o que evita que ele perca o precioso calor por irradiação. A massa de um corpo também afeta sua irradiação. Como ave, um pinguim é muito volumoso e seu corpo irradia calor relativamente devagar. Já um beija-flor perde calor rapidamente devido à sua pequena massa e seu alto metabolismo. Isso o obriga a alimentar-se constantemente para manter a temperatura do corpo. Alguns seres vivos, como as cascavéis, possuem órgãos especiais capazes de detectar radiação infravermelha. As cavidades localizadas abaixo dos olhos apresentam órgãos quase tão sensíveis à radiação térmica quanto os olhos são sensíveis à luz. Por isso, mesmo no escuro, uma cascavel pode encontrar seu alimento. Os seres humanos também possuem meios de enxergar no infravermelho. Esta é a aparência da Terra sob luz visível. Mas com o filme infravermelho, observamos variações de temperatura que nos revelam doenças em plantações, perda de calor em residências e poluição térmica de rios e lagos. Em todo o planeta, o calor produz efeitos visíveis e invisíveis, movimentando correntes de ar e água, dando forma e modificando o mundo e seus materiais. Enquanto no espaço, o Sol continua irradiando sua luz, fornecendo o calor do qual dependem todas as formas de vida.